de um acidente com vítimas fatais. Então, se falamos da gravidade, poderia ser gravíssimo. O fenômeno aéreo anômalo é real. Nossa missão específica é ver se isso poderia afetar as operações aéreas. Hoje, o CFA tem ao redor de 300 casos e 5% não tem explicação lógica nem racional, então passam a ser um fenômeno aéreo não identificado. A estrutura militar aplicada à investigação dos casos permite que os especialistas e cientistas possam ter um controle estrito e controle das denúncias. Dentro dos 32 milhões de quilômetros quadrados que controla a direção aeronáutica civil, nós sabemos exatamente as conversas que há entre os pilotos e os centros de controle. E os pilotos reportam coisas que vêm. Qualquer situação que seja reportada, tanto pelos nossos controladores ou pelos usuários pilotos, imediatamente é informado à CFAA e continua o procedimento habitual. Em 1997, ocorreu um fenômeno estranho em Arica, Chile, que foi presenciado por testemunhas civis desde a Terra. Arica teve vários relatórios nos últimos dias de março do ano de 97. Estamos falando de 30 e 31 e esse caso ocorreu no dia 2 de abril com um avião militar. Um piloto se aproximando do aeroporto de Arica, um avião militar, vê as luzes e isso fica gravado perfeitamente, tem um comportamento bastante irregular e que poderíamos dizer que algo aconteceu. Essa noite eu estava dando instruções a um aluno. Nos primeiros 20 minutos não aconteceu nada de especial. Eu diria que depois de meia hora foi quando tive o primeiro avistamento, enquanto fazíamos as viagens à região oeste da cidade, que é a parte mais escura, e não a região mais iluminada da cidade. O piloto pediu ao mecânico e ao aluno que o acompanhavam na cabina que prestassem atenção ao que viam. Na terceira volta, quando o controlador me chamou, ele me perguntou se eu tinha visto algum objeto estranho, já que tinha recebido várias ligações da cidade, contando que estavam vendo um objeto estranho voando sobre a cidade em direção ao mar. Quando ele me consultou, eu inicialmente respondi de forma negativa, apesar de tê-lo visto. Mas quando ele me disse que ligaram para ele da cidade, sinto que foi uma grande coincidência com as pessoas que estavam ligando desde Arica. Ahora tengo una masqueta aproximadamente a las 3 de mi posición. Aquí hay una luz que está un poco más arriba de las últimas luces que tengo hacia el este. ¿Entonces puede describir el tipo de luz? E quando ele me consultou, eu o perdi de vista e cruzou pela frente do avião. Não sei a que distância, mas sempre iluminando em direção ao oeste. Sempre se manteve sobre as últimas luzes da cidade. Justamente por isso é que sempre havia, nunca se confundiu com as luzes da cidade. Ainda mais quando girava velozmente em direção ao oeste. Era muito mais fácil mantê-lo à vista. La verdad es que lo único que se puede ver es el traslado rápido de sur a norte y posteriormente de norte a sur. Esse fenômeno permaneceu por muito tempo, eu diria que uns 30 minutos, ou seja, não durou 3 ou 4 minutos. Sempre foi uma cor amarelo-âmbar, com deslocamentos de direção e velocidades diferentes. Mas o que mais me chamou a atenção foi a velocidade. Se descartaram todas as possibilidades, no sentido de que não era um fenômeno astronômico, não era um fenômeno meteorológico e não era outro tipo de aeronave. Estava no leste e menos de um segundo depois tinha se deslocado para o oeste. Eu não sei a que velocidade estava. Eu não conheço um meio aéreo que possa se deslocar nessa velocidade. Nunca vi isso. O episódio de Arica causou impressão no piloto Sérgio Werner, que ainda permanece sem resposta. Ele sabia que estávamos ali, que éramos os únicos. Não havia mais ninguém voando aquela noite. Não havia mais voos comerciais, pelo menos nesse momento. E toda vez que você voa à noite e está com as luzes de navegação acesas, então é fácil ser visto. Eu acho que eles nos viam e mantinham a separação de segurança em relação a nós. O caso Arica permanece rodeado de um profundo mistério. Entretanto, não é o único caso nos quais investigadores e testemunhas qualificadas não possuem nenhuma explicação. O incidente ocorrido em Arica em 1997 provou a veracidade do fenômeno e obrigou as autoridades do Chile a tomarem uma decisão inesperada.
A direção da aeronáutica redigiu uma declaração indicando que, efetivamente, pessoal aeronáutico e pessoas da cidade tinham visto um fenômeno bastante estranho, que não tinha relação com uma atividade aérea naquela hora e que estava realizando as investigações desse caso. Passaram 9 meses e a direção da aeronáutica então decidiu começar a investigar isso. E então, no final do ano de 1997, foi criado o Comitê de Estudos Aéreos Anômalos. A partir desse trabalho da CFAA, outros pilotos e controladores se animaram a contar suas experiências e apresentar evidências de fenômenos OVNI, revelando que o fato ocorreu há décadas. O que as autoridades descobriram? O que ocorre nos céus do continente? O fenômeno OVNI é um risco real para os voos? O que há por trás desses incidentes? Muitos pilotos do mundo são testemunhas dos casos OVNI mais espetaculares. Eles possuem a experiência e o treinamento necessário para distinguir um fenômeno explicável de algo inexplicável. Entretanto, com que frequência acontecem esses fenômenos? O que acontece com as testemunhas que se animam a falar de um tema tão polêmico? Muitos especialistas não falam sobre esses temas por causa do simples medo de ser ridicularizado e perder o emprego por causa do que aconteceu. Infelizmente, há muitos poucos pilotos no mundo que querem arriscar a credibilidade e carreira pelo assunto, o que é uma verdadeira vergonha. A maioria deles, junto com o público, não tem tempo para estudar muito para quantas provas há em todos esses anos do que realmente está acontecendo. Um piloto de verdade sabe que o que diz tem que estar bem fundamentado, porque pode colocar em perigo a sua própria integridade profissional. Com cada companheiro que voava, eu tocava no assunto. Ou o assunto surgia e muitos me contavam suas experiências. Os pilotos foram censurados por muitos anos, porque aquele que denunciava um fenômeno aéreo anômalo fazia papel de ridículo. É claro que eu tinha que ter algum tipo de prova. E eu não estou falando apenas de luzes incomuns que voam. Outra coisa que me permitiu ou me manteve por todos esses anos é arriscando minha carreira. A ufologia aeronáutica trabalha em função do risco que significam esses eventos ou esses fenômenos. Um dos objetivos que nós pretendemos vencer é esse preconceito. Damos conferências com frequência para criar consciência de que se atrevam a falar e se atrevam a dizer o que vem. A denúncia que pilotos e controladores aéreos realizam sobre fenômenos OVNI que ocorrem ao redor dos voos civis e militares se tornou tão real que em muitos países foram criados organismos oficiais que os investigam. O que atravessa o espaço aéreo da região? Nosso controle sobre o espaço aéreo é precário? O que há por trás desses casos? A que conclusões a CFAA chegou? O caso Pelicano é um dos mais importantes que foi investigado pelo órgão oficial e que, entretanto, ainda carece de uma explicação sobre o que aconteceu. O caso Pelicano é um caso que aconteceu no ano de 79. São 3 aviões que são os protagonistas principais nesse caso. Há 2 aviões da companhia comercial e outro avião que pertence à Armada. Distanciada por mais de 200 milhas náuticas, advertem, ao mesmo tempo, condições similares em relação a uma luz que cruza por eles. Santiago Principal 521. Prosiga. Señor, nos figuró un tráfigo hace un par de segundos de oeste a este. Recibido. ¿Y esa información es proveniente de TICAS o ISOL? No, lo vimos claramente. Efetivamente diz que é uma luz que se afasta e se aproxima. O piloto está olhando para fora e está dizendo que está vendo. Mas, ao mesmo tempo, outro piloto do 2º avião comercial também percebe o fenômeno. Sí, afirmativo, el 169 también lo tuvo a la vista. Al parecer fue un elemento que ingresó a la atmósfera. Recibido. A denúncia mais importante foi feita por Alfa Pelicano, uma aeronave da Armada do Chile. Alfa Pelicano, prosiga. O curioso dessa situação
é que esse fenômeno se produz simultaneamente. Os observadores o captam simultaneamente. Entretanto, havia uma distância de mais de 300 quilômetros. Nessa noite, os 3 pilotos viram o mesmo e se comunicaram com a torre de controle. Cada um em uma frequência diferente, sem se ouvirem entre si. Da torre de controle foi informado que não havia nenhum tráfego extra na região e que não existiam leituras estranhas nos radares. Como é possível estabelecer se o caso não foi um erro? O que aconteceu nessa noite? Um deles diz: o senhor poderia calcular, digamos, essa luz que se afasta e se aproxima, a velocidade? Sim, diz. 15 mil pés em 3 segundos. 15 mil pés em 3 segundos? É uma velocidade vertical. No áudio, percebemos exatamente quando o piloto descreve o que aconteceu debaixo do seu avião e não pôde explicar o que era. Estamos diante de um fenômeno aéreo não identificado. O governo chileno dedica recursos para que especialistas de todas as categorias investiguem os casos de fenômenos aéreos anômalos. Eles mesmos admitem que de 100% dos casos que investigam, não conseguem explicar 3%. O que há por trás desses casos não explicados? Há casos concretos nos quais os pilotos tiveram que fazer manobras para evitar uma iminente colisão com um desses fenômenos ou objetos. E isso significa, nesse ponto de vista, algo gravíssimo. O fenômeno é tremendamente complexo, carece de um padrão comum. Não temos ideia de quanta velocidade alguns desses fenômenos têm, aparentemente. Às vezes aparecem e são vistos pelo olho humano e não pelo radar. E outras vezes, ao contrário, são vistos pelos radares e não pelo olho humano. E outras vezes é um fenômeno conjunto que se vê em ambos os casos. A partir da criação da CFAA, os pilotos e controladores aéreos do Chile começaram a denunciar os avistamentos dos fenômenos OVNIs, os quais são testemunhas. Em 2011, ocorreu um incidente que foi conhecido como Punta Arenas, que deixou os investigadores perplexos. Eles o ressaltaram como um dos casos mais importantes estudados pelo órgão oficial. Há a denúncia de um tráfego que, em primeiro momento, não foi observado pelo radar. E, posteriormente, veio um segundo tráfego de Puerto Williams até Punta Arenas e o radar do centro de controle percebeu o fenômeno, anunciado 20 minutos antes. O radar primário capta o sinal, manda uma advertência para o piloto e diz: há um tráfego às 12, ou seja, a distância de 4 milhas. 4 milhas na velocidade dos aviões atuais é muito pouco tempo. Ou seja, por quase 1 minuto e meio poderiam ter batido. A partir do relatório do piloto, a torre de controle decidiu monitorar o fato desde o radar. Informação de trânsito desconhecido, de acordo à observação do radar primário, às 12, 4 milhas, evolucionando no setor intermédio de Porvenir e Punta Arenas, altitude desconhecida, desplazamento lento e errático. O que o radar detectou? Poderia se tratar de uma falha ou um defeito técnico? Esse objeto tinha o formato de uma nuvem, tipo uma nuvem lenticular, que se deslocava em direção contrária ao vento e com muita velocidade. O sinal não ressalta nas nuvens, em si ressalta em algo que seja tangível. Bem, aí o radar o captou. Aí temos um caso onde um piloto também tem que fazer uma ação evasiva para não bater ou estar muito próximo a algo que se encontra às 12 da sua posição, ao mesmo nível e... Cientistas e autoridades admitem. Mas o que há por trás desse tipo de episódio? Nesse caso, não poderíamos dizer que poderia se tratar de um objeto não identificado. Os voos civis e militares parecem vulneráveis, apesar dos órgãos oficiais não apresentarem uma resposta definitiva a respeito. Em 1995, Jorge Polanco, um piloto civil argentino, foi uma testemunha de um evento OVNI que foi confirmado em terra pela torre de controle. E do ar pelo piloto militar Sipuzak, que a bordo de um avião militar viu o desenvolvimento dos fatos. Esse dia, o voo era Aeroparque, cidade de Bariloche. Tínhamos 130 passageiros. Quando Jorge Polanco se aproximava de seu destino, soube que havia alguns incidentes em terra. Bariloche nos disse: acabamos de ter uma queda de energia na cidade inteira. Mas o aeroporto está capacitado, preparado para operar com um gerador de energia própria para esses casos. Nos autoriza o procedimento de descida. Quando chegamos à vertical do aeroporto,
começamos a fazer o que se chama manobra de afastamento. Foi onde uma luz nos chamou a atenção. O comandante Ruben Adolfo Sipuzak